Bom dia! Vim falar sobre autonomia de sono que o meu filho conquistou com entre 8 a 9 meses de idade. Hoje ele está com 1 ano e 1 mês. Ao vivo em a cores, tá, pessoal? E não fui programado, achei que ele já ia estar dormindo esse horário. Ele tá lá, ó. Tá vendo, né? Se mexendo, ó. Falando. Deixa eu aumentar aqui. Agora é 10h24, ele já tá atrasado pra dormir, mas tudo bem. Às vezes não tá com sono, né? Não é uma caixinha, mas ele vai dormir. Ele tá tentando dormir, vocês vão ver. Eu vou falando com vocês e daqui a pouco eu mostro ele. Vou deixar aqui no baixo. Bom, muitas mães me perguntam sobre autonomia, né, gente? Então eu vou decidir gravar esse vídeo aqui explicando pra vocês como eu fiz aqui na minha casa. Primeiro, por que eu fiz autonomia com o Felipe? Primeiro, ele tava acordando a cada 2 horas. Quando o Felipe tinha uns 2 meses de vida, até uns 3 meses, ele dormiu muito bem. Ele tava esticando 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas de sono noturno. Isso, tipo, todos os dias durante 1 mês. Então, pra mim, tava tranquilo. Eu já via bastante sobre autonomia na gravidez, porque quando eu não durmo, eu não sou uma boa pessoa. Então, eu precisava muito dormir. Eu sei que é um problema, né, quando se tem bebê em casa. E só que quando ele começou a dormir bem com os 2 meses, eu falei, cara, tá bom, ele dorme aqui no meu peito, coloco ele lá no bercinho do meu lado. E se ele dormir durante 8 horas, tá tranquilo, ele pode dormir aqui no meu peito, pode criar essa associação, não tem problema. Achei que eu teria essa sorte, né? Não foi o que aconteceu. Quando ele foi chegando com uns 3 meses e meio, ele começou a despertar muito de madrugada. E aí, entre 3 meses e meio e 4, é onde tem aquele salto de desenvolvimento que realmente altera alguma coisa lá do bebê. E ele fica acordando mais à noite, enfim. E aí, ele começou a acordar a cada 2 horas, gente. E aí, às vezes, eu ia lá e dava o peito, aí ele dormia fácil ou não. Até que eu decidi tirar a associação do peito. Então, nem todo despertar eu dava peito pra ele. E isso não adiantou, ele continuou acordando a cada 2 horas, mas eu ninava. Não dava peito, ninava. E às vezes demorava 40 minutos pra ele voltar a dormir, isso de madrugada, tá? E eu deitava no sofá, porque era onde era, perto do quarto dele, a sala. Eu deitava no sofá com ele pra eu também descansar. Aí capotava, eu e ele. Aí eu acordava e falava, vamos tentar colocar no berço. Às vezes eu colocava, ele acordava. Então assim, gente, era o caos e eu morrendo de sono. E aí chegou a época de eu começar a dar aulas de yoga e a voltar a trabalhar também, né? Primeiro eu voltei a trabalhar e aí muitas vezes acontecia de eu ter que me arrumar correndo porque ele tinha acordado. E aí era o maior caos lá em casa. E aí depois que eu saí do meu trabalho, eu fiquei somente com as aulas de yoga, acontecia a mesma coisa. Às vezes eu tinha que sair 5 horas da manhã para dar uma aula de yoga, e 5 horas da manhã eu tava dentro do quarto, ninando ele ou dando o TT para ele tentar voltar a dormir. Era muito difícil, tava acabando com a minha saúde mental. Então, eu decidi que eu ia contratar uma consultora de sono, porque sozinha eu não estava conseguindo dar autonomia para ele. Eu já tinha pego um curso tipo de 7 horinhas explicando um pouco, mas era tudo que eu já sabia, né, sobre a fisiologia ali do sono, sobre as sonecas, mas ele já fazia tudo e não estava adiantando. E aí decidi, fechei a consultoria e foi perfeito, incrível. Isso era no sono noturno. Nas sonecas, a gente tinha que ninar ele e deitar na nossa cama com ele e esperar ele fazer a soneca. Era assim. Em todas as sonecas, que eram 3 sonecas nessa fase. Então pensa, além de eu não dormir à noite, durante o dia, que muitas vezes eu estava com fome, ou seria um momento para almoçar, para tomar um banho, eu tinha que deitar com ele e fazer a soneca com ele. E isso vai acabando com a nossa saúde mental, é muito difícil.
cortando um pouco o assunto, ó. 10h30 ele tá dormindo. Acho que já faz uns 2 minutos pra mais que ele tá dormindo, ó. Dormiu, entendeu? Eu tenho que colocar aqui que ele dormiu, mas depois eu coloco. Que eu anoto a hora que ele dormiu pra saber a hora que ele vai acordar. Eu não deixo passar muito de 1 hora de sono nessa fase, mas ele já tá com 1 ano e 1 mês. Porque senão fica muito tarde o sono noturno dele, fica depois das 8, eu não gosto. Mas vamos lá, depois eu chego nessa fase que a gente tá. Iniciei a autonomia dia 20 de novembro de 2025. E o primeiro passo foi ajuste de soneca. Então, nós passamos 1 semana ajustando as sonecas do Felipe para ajustar ali o ciclo circadiano e fazer com que ele dormisse mais cedo no sono noturno, porque ele estava começando a dormir 8h30, 9 horas. Então, ele tinha que acordar entre 6 horas da manhã e 8 horas da manhã e dormir entre 18 e 20 horas da noite. Com 3 sonecas, de duração de 1 a 2 horas, sendo que a última soneca deveria ser curtinha, de 30 a 40 minutos. E começar a fazer essas sonecas no quarto dele, mesmo que eu tivesse que ficar sentada na cadeira de amamentação com ele no colo durante a soneca. Então, pegava um fonezinho, colocava uma sériezinha, alguma coisa ali pra eu assistir, porque seria 1 hora que eu ia ficar dentro do quarto com ele, gente, isso mesmo. E na última soneca valia tudo, porque aquela última soneca é aquela hora que o bebê, ele tá mais cansadinho, sabe? Mais com cortisol no alto, então é mais difícil fazer a soneca. Ok, 1 semana fazendo isso, eu não senti muita diferença no sono noturno. E é normal, gente, é normal não sentir. E nesse processo de soneca, se ele acordasse menos de 1 hora no meu colo, na primeira e na segunda soneca, eu tinha que prolongar e tentar prolongar até 30 minutos. Então, 30 minutos tentando, ninando e tudo mais. E era perrengue, tá? Pra ele voltar a dormir, porque as sonecas dele normalmente eram curtas. Ok, 1 semana fazendo isso, não senti tanta diferença, assim, ele continuou tendo despertares no sono noturno, ainda continuou sendo difícil de realizar algumas sonecas. Mas eu anotei aqui o primeiro dia que eu iniciei, gente, tava assim, ó, escuta aí, você que é mãe e tá passando por isso. O primeiro dia que eu iniciei, esse dia, na noite do dia 20 de novembro, né, seria já o dia 21. Olha quantos despertares ele teve, olha como era a minha noite. Dormiu 8 horas, acordou 8h56, dormiu 9 horas, acordou 9h56, aí só coloquei a mãozinha no rostinho, ele voltou a dormir. Acordou 10h50, gente, a cada 1 hora, vocês estão vendo, né? Coloquei a mão no rostinho, ele dormiu, no berço mesmo, isso era bom, era positivo, acho que ele tava com tanto sono. Acordou 00h23, porque o xixi vazou. E aí ele demorou pra aceitar o berço. E só foi aceitar o berço 00h50, tá? Olha só. Quase 40 minutos. Aí fui dormir quase 1 hora da manhã e acordou 2h12. Aí dormiu, aí fiquei até 3 horas da manhã pra ele aceitar o berço. 40 minutos, gente. Não deu certo. E aí eu tive que dar o peito. À noite, quando eu tava muito cansada, eu dava o peito pra ele, pra ver se ele acalmava. Então eu dei o peito, 3h15 foi quando ele aceitou o berço. Então, 1 hora pra ele aceitar o berço. 3 horas da manhã, aquele ponto que o nosso sono tá no auge, depois ele ter acordado a cada 1 hora. E aí, depois disso, ele acordou 6h50, que ele tava com o cocôzinho na fralda. E aí, tentei que ele fizesse voltar a dormir, não voltou. Mas ela falou que aí seria normal, nessa primeira semana, a gente não vê muita diferença no sono noturno. Ok, é importante dizer que o Felipe não usava chupeta. Eu nunca gostei da chupeta, mas quando ele estava ali nesse processo, eu tentei dar, porque eu precisava de uma paz, gente, estava muito difícil de levar. Só que ele aceitou durante 15 dias e não aceitou mais. Ok, é melhor assim. Hoje em dia eu dou graças a Deus que ele não tem aceitado.
Passo 2 é tirar a associação de colo. Ou seja, ele dormia ninando, a gente ia fazer ele dormir direto no berço com a técnica PUPD, Pick Up, Put Down. Colocou no berço, chorou, pegou e assim vai. O que eu fazia? Tirava ele do peito, pegava, rezava com ele, pedia proteção pra noite dele. Depois eu cantava uma musiquinha, e hoje eu vou mudando as musiquinhas, mas a que eu cantava era uma música católica. Uma bonitinha, que eu cantava muito quando criança, quando eu tava sentindo medo. Aí eu cantava essa musiquinha pra ele. Agora eu esqueci a música, gente, mas tá bom. Cantava essa musiquinha pra ele e deitava ele no bercinho. Agora a mamãe vai te colocar no berço, mas pro que você precisar, a mamãe tá aqui. Colocava ele no berço. Primeira noite demorou 1h10 pra ele dormir no berço, com a minha presença ali, com o meu toque. Então, ele colocava, quando eu ia colocar, ele chorava. Mas mesmo assim, eu finalizava o processo de colocar ele no berço. Tentava acalmar ali com a mãozinha na cabeça, no peitinho, fazendo xixi, nananana. Esperava um pouquinho, não dava, ele tava muito estressado, pegava ele, fazia a mesma coisa. Aí cantava a musiquinha, filho, mamãe vai te colocar no bercinho, você tá seguro, tá protegido, mamãe tá aqui. Colocava ele lá, chorava, fazia a mesma coisa, tentava acalmar. Gente, 1h10 fazendo isso, tá? E chorando muito, teve muito choro no processo. Nessa época eu não utilizava o ruído branco, ok? Depois de um tempo eu comprei o ruído branco porque tinha muito barulho, a gente morava no térreo nessa época e tinha muito barulho dos carros. E aí o ruído branco ajudou ele a não despertar muito com os barulhos externos e até hoje ele utiliza bem baixinho o ruído. Ok. Demorou 1h10, mas deu certo. No segundo dia, ele ficou no berço direto, ficou virando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Não chorou, não tive que pegar e demorou 15 minutos pra dormir. Terceiro dia, 10 minutos só com a mãozinha. No quarto dia, 40 minutos. Por quê? Porque não teve a última soneca, então ele ficou estressado. Então, assim, o bebê, gente, ele não é um robô. Não é um robô. Vai ter dia que tudo bem, não vai dar certo, vai demorar mais. E é isso, ele não é um robô. Quinto dia, 12 minutos. E sexto dia foi o pai que colocou, então como mudou, demorou um pouquinho mais, 15 minutos, mas foi muito bom o processo. E a gente fez tudo com calma, vocês estão vendo? Então aí já tinha uma semana que a gente tava no processo e foi quando a gente foi começar a técnica de dormir direto no berço. Pro bebê ir se acostumando, pra não fazer tudo assim, uau. Eles, é novinho, gente, ele tinha 8 meses, o Felipe, nessa época. 8 meses que ele tava nesse mundo, então vamos com carinho. Então sempre que ele chorava, eu tava ali. Eu aprendi muito a ressignificar o choro nessa época, porque o Felipe chorava, eu já ia correndo lá. Então eu parava primeiro pra entender. O choro dele nesse momento, que eu colocava no berço, era um choro de frustração, porque ele queria ficar no meu colo. Mas eu estava ali com ele, a minha presença estava ali, ele estava em segurança, ele estava no bercinho dele, que foi comprado com todo amor e carinho. Eu estava ali com ele, então não tinha porquê, entende? E eu acho que é nesse processo que a gente começa a mostrar que as coisas não são do jeito que ele quer, não são do jeito que ele quer. Não é só porque ele chorou que ele vai ter. Sim, ele vai ter o meu colinho, sempre quando ele precisar. Mas o lugarzinho dele de dormir é no berço, porque eu também preciso descansar. Não tem como eu dormir com o bebê no colo, isso não é saudável, gente. Aqui, na minha vida, na minha família, na minha realidade, isso não dava pra mim, entende? Então foi pensando em mim e pensando nele. É muito doído ver seu filho chorar por 1h10. Sim, é muito doído. E chegou um momento que eu falei, não vai dar certo. Mas eu tinha pago, e quando eu decidi fazer, eu falei, bom, eu já sofri aí durante 5 meses sem dormir, e se eu decidir fazer, eu vou fazer até o final, independente do que acontecer. E então eu tava muito resiliente no processo, sabe? Ok, deu certo. Gente, quando deu certo, eu fiquei muito feliz. Ganhei minha noite, assim, falei, não acredito. Ainda assim, ele tinha despertares na madrugada.
Quando ele despertava, a primeira coisa que eu fazia era tentar que ele dormisse só com o meu toque. Tinha vezes que dava certo, tinha vezes que não. Ok, tranquilo, estávamos no processo. Mas todo o início do sono noturno dava certo e esse era o objetivo. Eu não podia voltar um passo atrás. Então, se você tá fazendo, você não pode dar um passo atrás. Se você atingiu aqui uma meta, você tem que ir daqui para diante, ok? Então, vamos lá. Passo 3. Tirar toque e a presença. Então, ele dormia ali com o meu toque. O que eu ia fazer agora? Ai, filho, rezava, cantava, mamãe vai te colocar no berço, aqui é o teu quartinho, é um lugar seguro, nananã. E nisso eu já ligava o ruído branco que eu já tinha comprado. Deitava ele no bercinho, ajustava ele ali, tudo com muito carinho, tá, gente? Não... E aí saía do quarto devagar. No primeiro dia, e aí fechava a porta pra ele dormir sozinho. E o quarto totalmente escuro, tá? Porque ajuda na questão da melatonina. Vamos supor, eu saí do quarto, fechei a porta, ele vai chorar, claro. Então, eu espera progressiva. 30 segundos, contava ali no cronômetro mesmo. Tá chorando 30 segundos. Esperava 30 segundos, eu entrava, tentava acalmar no berço, não deu certo, colinho, fazia o mesmo processo, bercinho, e saía. Saí, ele continuou chorando 1 minuto, contava 1 minuto. E aí, eu ia até 3 minutos, eu podia ir até 5, mas na cidade eu achava muito sofrido pra ele. Então, eu ficava até 3 minutinhos. 3 minutinhos, pegava e entrava. No primeiro dia, gente, demorou 20 minutos. Não foi tanto. No segundo, 5 minutos. Terceiro, 8 minutos. Quarto dia, 4 minutos. Então, foi muito bom, foi melhor do que esperar. Mas ainda assim, ele acordava de madrugada. E aí, no 5º dia, eu decidi fazer a espera progressiva no primeiro despertar dele, que estava sendo quase 11 horas da noite. Falei, quer saber? Eu vou tentar fazer, porque ele já tá dormindo rápido durante o sono noturno. Então, eu vou fazer a espera progressiva. Isso tudo com a ajuda da consultora, tá, gente? Eu passava a rotina inteira pra ela, de todos os dias, de todos os horários, de tudo. Era um texto desse tamanho que eu ficava passando pra ela de tudo. E ela ia comigo ajustando, porque cada bebê tem sua particularidade. Então, eu fiz às 11 horas, ele demorou 1h20. Então, assim, o despertar da madrugada, normalmente ele é pior, porque o bebê acorda já esperando aquela associação do colinho ou do peito. Então, eu já esperava que ia ser punk, foi 1h20. Só que aí ele já começou a dar uma esticada. Então, nesse dia que ele acordou às 11, ele foi direto até às 6, gente. Ele foi dormir umas meia-noite, porque demorou 1h20 para voltar a dormir, e dormiu até 6 horas da manhã. Eu deixei no berço até 6h30, e aí, porque ele não chorou, ele acordou simplesmente. Eu falei, bom, vou deixar lá no berço, vou ver o que dá. Ele voltou a dormir sozinho e eu tive que acordar ele às 7h15. Então, olha aí, a gente já começou a ver melhorias nesse processo. Ele já foi entendendo ali que ele conseguia dormir sozinho, que ele era um espaço seguro, era um espaço confortável. Mamãe estava vendo ele, estava assistindo. E porque ele precisasse, eu estaria lá. Então, depois de uma semana fazendo isso, nós fomos para o passo 4. Que seria nas sonecas, porque estávamos ainda fazendo a soneca daquela forma, ninando e deitando com ele na nossa cama. Muito cansativo, gente. E no primeiro dia da soneca, espera progressiva, gente, da soneca, demorou 20 minutos para ele dormir, 20 minutos de espera progressiva e ele dormia. Só que assim, ele acordava com 30 minutos de soneca. E aí, isso era difícil porque a gente tinha que tentar fazer a espera progressiva para essa soneca se alongar. Então, a soneca foi um pouco difícil, foi assim, uma das partes mais desafiadoras, porque eu não tinha melatonina ativa no corpo, né? Não tinha aquele hormônio do sono. Então, ele lutava mais para dormir e para voltar a dormir caso ele acordasse. Era muito difícil para ele voltar a dormir se ele acordasse com 30, 40 minutos de soneca. Só que nesse processo das sonecas, ele já dormia a noite inteira, entendeu? Então me dava um alívio ali de eu saber que deu certo e vai dar certo das sonecas. Se deu certo o sono noturno, as sonecas vai dar certo. É só o tempo.
Mas isso aconteceu só no dia 20 de dezembro. Então, foi exatamente um mês depois que eu iniciei a consultoria de sono, foi que ele teve a primeira noite dormindo por completo, sem ter nenhum despertar. Ou seja, das 7 horas da noite até as 6 ou 7 horas da manhã. Entendeu? 11 a 12 horas de sono noturno, gente. Então, assim, eu tava no céu. Tudo bem eu ter trabalho nas sonecas, mas eu tava no céu. Então, hoje, depois de 4 meses dessa conquista da autonomia, estamos no céu. O Felipe dorme 8 horas da noite hoje. Ele acorda 6h40 da manhã, a primeira soneca dele é 10 horas da manhã e normalmente a gente tem que acordar ele, senão ele segue dormindo por 2 horas. E eu especifiquei que ele tem que acordar em 1 hora de soneca, porque senão o sono noturno fica muito tarde. Então a gente acorda ele entre 11 e 11h20. A segunda soneca do Felipe depende muito do horário que ele acordou da primeira, mas 3 horas até 4 horas. E eu tento acordar ele até 4 horas. Então, normalmente ele dorme umas 3 horas da tarde, para ir até 4, para que ele durma 8 horas da noite, porque aí ele tem mais 4 horas de janela de sono aqui, e aí dorme 8 horas da noite. Quando ele passar para uma soneca, que é daqui a alguns meses, a gente vai antecipar o sono noturno, porque aqui na nossa família, o ideal é que ele durma entre 7 e 7h30. É um horário que eu gosto. 7h30, assim, eu acho que é um horário ideal para ele dormir, porque a gente consegue ter mais tempo aqui. 8 horas eu já tô achando muito tarde. E é isso, gente. Hoje é só sucesso. Vocês viram que ele ficou às vezes ele fica uns 10 minutinhos, hoje deve ter ficado uns 5 para ele dormir. E normalmente ele não chora. Quando ele chora, eu vou lá atender ele. Eu uso muito a minha intuição de mãe, porque normalmente ele não chora. Então, se ele chora, tem algo de errado. E eu pego e vou atender ele. Muitas vezes ele tá suado de calor, ou ele tá com frio, ou ele fez cocôzinho, mas hoje quase nunca ele faz assim na hora de dormir. Então, se ele chora, eu sei que tem algo incomodando. É a mesma coisa de madrugada. Claro que existe vezes ele acordar chorando de madrugada. Quase nunca, tá, gente? Um dia ou outro. Mas às vezes é isso. Ou ele tá com calor, ou ele tá com frio, ou a fralda vazou. E aí, o que eu faço? Se a fralda vazou, eu pego ele do bercinho, troco a fralda dele, troco a roupinha dele. Se precisar, troco a roupa de cama. Deito ele aqui no meu bracinho, falo, filho, canto, pai, pode ir acalmando, você vai voltar pro seu bercinho. Coloco ele no bercinho, ele vira e dorme. Gente, isso é vida. Isso é vida, meus amigos. E o início do sono noturno é igual, tá, gente? Dou TT ainda, e aí pego ele, tiro ele do peito, falo pra ele dormir bem, pra que proteja ele, rezo, canto a musiquinha, coloco no berço, ruído branco ligado, saio do quarto. Acabou. E soneca também é isso, tá? Sempre. Pra ele entender que é a hora dele mimir. Gente, é perfeito. Então, pra você que quer fazer com seu filho, se conseguir, contrata uma consultora de sono, porque ela vai te ajudar muito quando naqueles dias que você fala, mas eu tô fazendo tudo errado, que é normal, vários dias. Eu falei, mas tô fazendo tudo errado. Aí manda pra ela, fala, calma, tá certo. Esse é o processo. O processo, ele é ali, ó, dia após dia, você plantando. Estamos falando de um bebê, gente, ele tá percebendo o mundo agora. Então, é ter paciência no processo e alguém que te ajude ali, ó, esteja te guiando, firme com você, que você saiba que você não tá fazendo nada de errado, você tá certo no teu caminho. E se você decidir fazer sozinha, tenta seguir, fazer assim, tranquilo. Primeira semana, o ajuste de rotina. Se quiser ajuda minha, pode mandar aqui no comentário ou direto lá no meu Instagram, marinamiglio.yoga. Eu adoro falar sobre isso, gente. Então, primeiro passo, ajuste de rotina. Segundo passo, tirar a associação do colo no início do sono noturno, nada na soneca, início do sono noturno da técnica PUPD, Pick Up Put Down. Berço, chorou, pega no colo, berço, chorou, pega no colo, só no sono noturno. Terceiro passo, início do sono noturno sem a presença, a espera progressiva, fechou?
Conta 30 segundos no relógio se ele estiver chorando. Volta e depois vai para 1 minuto. E você pode fazer assim até 5. O quarto passo é aí que a gente vai para sonecas, que é a parte mais difícil do processo, por conta da falta de melatonina. Perfeito, gente. É isso. Fez muito sentido a autonomia do sono aqui em casa. Demais. Eu precisava muito desse respiro. Então, eu acho válido você fazer. Se você sente que tá muito difícil, desafiador, que você sente que o teu mental está sendo muito abalado, eu acho que não só o bebê, mas como a mãe, a cuidadora principal, tem que estar bem para cuidar desse bebê no dia a dia, porque só quem tem filho sabe que não é fácil, gente. É ali 24 horas você vivendo para esse bebê, porque ele não sabe fazer nada sozinho. Então ele precisa comer, você precisa fazer a comida dele, dar a comida dele, trocar a fraldinha dele, dar banho nele, brincar com ele, passear com ele, e ainda assim você não conseguir ter uma noite de sono tranquila, não dá, não dá. Então, é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui um convite para vocês me seguirem, se inscreverem aqui no meu canal do YouTube. Eu posto muitos vídeos aqui sobre rotina, sobre yoga. E curte esse vídeo também, comenta, compartilha com quem você acha que precisa. E me segue no Instagram, marinamiglio.yoga. Beijo enorme.